Olá, meninos e meninas do canal da Química, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Sem muita enrolação, vou falar para vocês o que eu vou fazer hoje. Eu vou resolver um exercício de movimento uniformemente variado, porém, especificamente de queda livre, é isso mesmo. Então, para quem vem acompanhando a nossa sequência de aulas, já sabe que a gente já tem aqui no nosso canal aulas sobre posição, e qual é a diferença de posição e distância? A gente já tem aula de velocidade média, velocidade constante, aceleração média, aceleração constante, e a gente já deu uma introdução também para movimento uniformemente variado, e aí também entrou em aula de queda livre. É isso mesmo, gente. A gente tem algumas aulas, é só ir na nossa playlist de aulas, então a gente já tem algumas aulas sobre queda livre. Hoje eu vou resolver exercício, ou seja, vamos colocar em prática o nosso conhecimento. Então se liga só no vídeo de hoje, presta atenção aí. Um desordeiro joga uma pedra verticalmente para baixo com uma velocidade inicial de 12 metros por segundo, a partir do telhado de um edifício 30 metros acima do solo. Quanto tempo leva para atingir o solo e qual é a velocidade da pedra no momento do choque? Então vamos lá. O que a gente tem aqui? Primeiro que aqui ele não fala se é velocidade escalar ou velocidade média, né? Ele só pergunta qual é a velocidade. Se é só a velocidade, pensando que é movimento vertical, a velocidade, a única diferença que vai ter para a velocidade escalar ou para a velocidade média é simplesmente o sinal, porque é só se ele está de acordo com a coordenada ou não, porque como é movimento vertical, ele não vai fazer uma voltinha antes de chegar no ponto final, certo? Então, o deslocamento vai ser igual à distância. Então, independente de ser escalar ou velocidade média, aqui a única coisa é a questão do sinal só. Tá? Então, na prática, você vai responder que aquela velocidade, você nem vai botar sinal, né? Na prática, você vai falar, por quê? Porque se ele jogou de cima para baixo, você só pode imaginar que essa pedra vai chegar numa velocidade maior, né? Porque ainda tem a aceleração da gravidade. Então, vamos lá. Vamos por partes aqui, vamos identificar isso e vamos identificar tudo na prática. Ó. Um desordeiro, então ele vai jogar, então a velocidade inicial disso aqui já vai ser 12 metros por segundo. Vamos ver tudo que ele tem. E a partir do telhado de um edifício, ou seja, o ΔX vai ser 30 metros. Agora, vamos lá. Se você considerar que a sua origem é o chão, então imagina que aqui tem um edifício, certo? E esse desordeiro empurrou isso aqui, né? Jogou. Por que ele já fala aqui? Ai, professora, mas se ele tá do telhado, a velocidade inicial não seria zero? A diferença é que nesse caso, ó, ele fala que ele joga a pedra. Então, lembra da caneta que eu dei o exemplo para vocês? Eu simplesmente soltava. Então, a velocidade inicial dela era zero, porque eu só soltava a caneta. Né? Agora, nesse caso que ele jogou, então já inicia o movimento com uma velocidade. Então, sempre tem que ler com atenção, tá? Tudo bem que ele até fala, né, que a velocidade inicial aqui é de 12 metros por segundo, mas ele não precisava ter falado que era inicial. Se ele joga, é porque o movimento já começou, porque ele já aplicou uma força para o movimento começar. Então, já tem uma velocidade inicial, tá? Então, vamos imaginar que aqui a gente colocou como origem, né, o chão, que é zero. E aqui, então, esse edifício está com 30 metros. Então, veja, eu vou fazer essa minha coordenada aqui com outra cor aqui. Vamos imaginar que, então, se aqui é zero, né, embaixo é zero, e em cima, onde ele começa o movimento, é 30, então eu estou considerando que a minha coordenada está de baixo para cima, tá? Então, meu x em metro aqui está de baixo para cima. Então, aqui ele já começou com 12 metros por segundo e o meu ΔX aqui, ó, de 30 metros. Se eu considerar que o meu chão é zero e que o final do edifício é 30 metros, então considerando que minha coordenada está para cima, só que o movimento está para baixo. Então, por mais que a aceleração da gravidade, quando vai para baixo, a gente sabe que está acelerando. Então, se eu pensar em termos de sinal, ele está acelerando, certo? Então, porque está para baixo. Se está acelerando, positivo. Porém, se está em sentido contrário da coordenada, eu vou ter menos 9,8, porque eu estou considerando que minha coordenada está para cima. Então, menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? O que acontece? No primeiro exercício, na letra A, ele pede quanto tempo leva essa pedra para ir daqui até o final. Então, qual é o tempo desse movimento? Quanto tempo que ela leva para atingir o solo, para percorrer esses 30 metros?
Veja, se você for lá, vendo o que você tem, vendo eu não tenho, por exemplo, velocidade final aqui, certo? Então, não tenho, por enquanto, não tenho velocidade final. Se você verificar, você tem velocidade inicial e você tem o ΔX, né? Se você considerar que aqui o final é 30, você tem o inicial, se aqui você considerar que você está partindo aqui do início do movimento é 30, o final é 0, né? Então, você tem inicial e final, dependendo de como... Independente de você considerar a coordenada de baixo para cima, de cima para baixo, você tem final e inicial de deslocamento, tá? Então, você tem X final e X inicial. Tem a velocidade inicial e você quer saber o tempo. A fórmula que você vai ver que é possível da gente usar é X final menos X inicial, que é igual a V0T, ou velocidade inicial. Eu vou colocar velocidade inicial para a gente não confundir com zero, tá? Igual eu estava fazendo nos outros problemas. Velocidade inicial vezes T, certo? Mais meio AT ao quadrado. Então, veja, eu quero achar tempo, eu tenho aceleração e eu tenho o deslocamento, X final e X inicial. Eu não tenho velocidade final, então eu não consigo usar outras fórmulas aí, tá bom? Então, vamos lá. Se eu estou considerando a coordenada desse jeito, então, veja, o que eu tenho? O meu X final vai ser 0, certo? Por quê? Porque o movimento final vai ser em 0, porque eu estou considerando que essa é a minha coordenada. O meu X inicial vai ser 30, porque ele está iniciando lá em 30 metros, tá? A minha velocidade inicial é 12. Só que nesse caso eu não posso colocar... Se eu estou considerando que minha coordenada está aqui, a velocidade inicial está indo... O movimento, veja aqui, vou até colocar com outra cor, essa pedra ela está indo daqui para cá, certo? Então, a velocidade está onde? Está para cá. Se a velocidade está indo o quê? Contrário à coordenada. Então, aqui, ó, eu vou ter que colocar menos 12, tá? Menos 12t. Por que menos 12? Porque ela está em sentido contrário, tá? Então, a velocidade inicial tem que ser menos aqui, tá? Por isso que é importante sempre você colocar essa coordenada. Vezes t mais meio que multiplica. A aceleração também está em sentido contrário, por mais que ele está acelerando, então fica menos 9,8t ao quadrado. Se você resolver isso daqui usando 0 em cima e 30 embaixo, você vai chegar no mesmo resultado, tá? Eu estou colocando assim, porque eu estou considerando que minha coordenada aqui está em 0 aqui, tá? Só tome cuidado com todos os outros resultados, porque aqui vai ser 30 positivo, aqui 0, né? Então, só tomem esses cuidados aí, dependendo de como você fizer. Então, sempre coloca a coordenada e qual vai ser sua origem. Beleza, então vamos organizar isso daqui. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que aqui, ó, 0 vai ser igual, esse 30 eu vou passar para o outro lado, então vai ficar 30 mais, ou menos 12t. Aí, veja, que eu estou multiplicando meio por 9,8, ou seja, 1 vezes menos 9,8 dividido por 2. Quando eu faço essa multiplicação é mais com menos, então aqui vai dar menos. Então, vai dar menos 4,9t ao quadrado. O que é isso? É uma equação de segundo grau, tá? Ó, porque aqui eu multipliquei 1 vezes 9,8 dividido por 2, então menos 4,9. Tá? Isso é uma equação de segundo grau. Então, eu vou colocar a tela mais bonitinha aqui, ó. Menos 4,9t ao quadrado, né? Menos 12t mais 30 igual a 0. Vamos lá. Delta b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado vai ser menos 12 elevado ao quadrado, 144. Aqui, menos 4 vezes menos 4,9 já dá mais, né? Vezes mais 30, então aqui também vai ser positivo, porque menos com mais aqui vai dar mais. Então, mais 588, tá? Fazendo essa multiplicação, 4 vezes 4,9 vezes 30. Delta, então, vai ser igual a 732. Então, vou ter t' e t duas linhas. Vou ter que calcular aqui, certo? Então, eu tenho menos b. Então, veja, menos b e b é menos, então menos com menos vai dar mais. Então, vou ter aqui, lembra que, né, para eu calcular t' ou t duas linhas, vamos até colocar a formulinha para vocês aqui. Tá? Então, para eu calcular t, o que eu vou ter? Eu vou ter que é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a, certo? Então, vamos lá, calcular t'. Menos b, se b é menos 12, menos com menos mais. Então, vou ter 12
Aqui o primeiro eu vou considerar positivo aqui, então, raiz de delta aqui, então, é mais raiz de delta. Raiz de delta vai dar 27,06, tá? Então, vou ter mais aqui, dividido por 2 vezes A. A é menos 4,9, então 2 vezes menos 4,9, menos 9,8. E eu vou ter, para ter duas linhas, eu vou ter aqui 12 menos 27,06 dividido por menos 9,8. O que eu vou ter aqui? Nesse caso, ó, eu tenho aqui na parte de cima, positivo dividido por negativo vai dar menos 3,98 segundos. E aqui, mais 1,54 segundos. Existe tempo negativo? Não. Então, se não existe tempo negativo, galera, isso aqui não pode ser uma resposta válida. Então, o tempo do movimento é 1,54 segundos. Esse aqui é o tempo do movimento. Então, essa é a resposta da letra A. Bom, pessoal, antes de resolver a letra B, eu vim aqui para saber se vocês estão aprendendo, se vocês estão gostando. E se vocês estiverem aprendendo e gostando, compartilhe esse vídeo com os amigos. Por quê, gente? Para que a gente possa ajudar outras pessoas, porque esse é o objetivo do nosso canal. E, aliás, se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho da notificação, porque, como eu disse lá no início do vídeo, eu tenho uma sequência, né, de vídeos. Então, virão próximas resoluções, virão próximos temas de aula. Então, para que você sempre fique sabendo dos vídeos que entram aqui no nosso canal, então se inscreva e ative o sininho da notificação. Beleza, galera? No caso da letra B, galera, o que vai acontecer? Eu já tenho agora a velocidade, eu tenho a velocidade inicial e agora eu tenho o tempo, que é 1,54 segundos. Né, tenho aceleração. Então, se eu for pela fórmula, por exemplo, V final, que eu acho que é a fórmula mais simples que a gente tem, é igual a V inicial, velocidade inicial mais a T. Então, eu tenho essa fórmula aqui. Eu acho que é mais simples. Ah, professora, eu quero usar outra, que é V ao quadrado. Igual... Tá, tudo bem. Você tem que dar o mesmo resultado, tá? É que eu vou usar essa porque é mais tranquilo. Beleza, o que vai acontecer? Então, vamos lá. V final é igual velocidade inicial. Velocidade inicial, se a gente for levar em consideração essa coordenada aqui que a gente tem, que é 0 é o chão, 30 está em cima. Então, eu vou ter uma velocidade inicial de menos 12. Mas, o que acontece? Aqui, se eu estou levando em consideração essa coordenada, a minha aceleração vai ser negativa porque está em sentido contrário da coordenada. Então, aqui, vai ser menos 9,8 vezes t. V final vai ser igual a menos 12 mais, e multiplica aqui menos 9,8 vezes t. Opa, aqui ó, 1,54, tá? Quando eu faço essa multiplicação aqui, o que eu vou encontrar? Vou encontrar menos 12, menos 15,09, então a velocidade final aqui vai ser menos 27,09. Isso daqui, se eu tô falando de velocidade média, considerando, metros por segundo, né? Considerando aqui a coordenada de baixo para cima. Então, seria menos 27,9. Agora, gente, na prática, isso eu tô pensando, ele não fala em qual, né? Mas se eu tô pensando, por exemplo, em velocidade escalar, você pergunta qual a velocidade que ele atingiu o chão. Você até sabe que é menos aqui por conta da coordenada, ok? Mas como que você vai responder? Com que velocidade que ela vai atingir o chão? Ela vai atingir o chão, na verdade, ou se for uma velocidade escalar, porque ele não especifica, você vai colocar que aqui é 27,09 metros por segundo, ok? Então, é prática, tá? Então, assim, o que vocês têm que tomar cuidado com coordenada é como que vocês vão colocar isso nas fórmulas. Então, por exemplo, se aqui você considerou que sua origem, que em cima do movimento aqui, então, por exemplo, ó, vou colocar aqui em verdinho para vocês não... Vamos supor que você considerou que aqui o seu movimento inicial é 0 e o seu movimento final é 30, então sua coordenada está para baixo, certo? Beleza, sua coordenada está para baixo. Se sua coordenada está para baixo, tanto a aceleração, que é 9,8, vai ser positiva, quanto a velocidade inicial, que é 12, né? Então, o que acontece? Vai acabar dando o mesmo resultado aqui, tá? Então... na prática, gente, vocês, só tem que tomar cuidado, porque a única coisa que vocês não podem eu coloquei a aceleração negativa porque ela tá ao contrário, mas aí eu pus a velocidade
inicial positiva. Ou aqui, por exemplo, né, se o seu eixo está para baixo, aqui o final é 30 e o inicial é 0, só que aí você está com sinais invertidos, então, tipo, né, só tem que tomar um cuidado para que, se você colocou a coordenada assim, ó, como eu coloquei, tudo você tem que pensar na coordenada de 0 e 30. Tá? Se você colocou 0 em cima e 30 embaixo, tudo você tem que pensar que a coordenada está de cima para baixo. Tá? Tanto a velocidade quanto as posições, né? Posição final, posição inicial, que é o x final, o x inicial, tá? Para quê? Porque se você considerar um negativo, por exemplo, e a velocidade aqui, você considerar que ela é positiva, depois a aceleração negativa, mas a velocidade positiva, é como se ela tivesse sentidos opostos, e não estão, né? O movimento está no mesmo lado. Então, a aceleração está negativa aqui por conta da coordenada, a velocidade também tem que estar negativa aqui por conta da coordenada. Aqui, então, tá resolvido mais um exercício para vocês, tá?